Gente, tudo bom? Tô testando aqui um novo ângulo no Gay Nerd porque eu continuo gravando na minha cama. A reforma ainda tá rolando, não tem espaço no resto do apartamento. Então eu só mudei um pouco e agora vocês estão vendo como é que tá a minha situação aqui. Tá difícil, gente. Uma parte da minha coleção guardada no armário de roupa, eu não tenho mais roupa. A parte da coleção tá em outro lugar, isso aqui é mais ou menos uns 30% da minha coleção. Mas pelo menos a luz fica boa desse jeito, então tem alguma vantagem. A gente tá no finalzinho de dezembro. Aliás, Feliz Natal, você deve estar vendo esse vídeo na noite de Natal, ele vai estrear dia 25. E essa é a época correta pra gente fazer uma retrospectiva. Mas esse ano eu queria fazer algo um pouco diferente. Vai ser muito difícil olhar pra trás e não pensar em 2019 como o ano em que a minha depressão pegou pesado. Inclusive eu gravei aquele vídeo sobre a minha depressão em junho, e tem um trecho que eu quero recuperar pra vocês. Ou em relação aos filmes, eu vejo as coisas e começo, obviamente eu tô hipersensível, eu tô chorando por qualquer coisa, e eu fico pensando, será que esse filme é bom ou será que sou só eu que tô com depressão? Eu fico feliz em poder compartilhar com vocês que eu tô bem melhor, eu comecei a tomar remédio, continuei minha terapia, então os sintomas estão bem mais fracos, bem menores, e eu já consigo discernir quando um filme tá realmente me emocionando. Então é por isso que para essa retrospectiva eu fiz questão de selecionar os filmes de 2019 que me fizeram chorar. Se você está procurando uma excelente companhia em 2020, você já achou. É aqui no Gay Nerd que você vai conferir tudo sobre cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Então é só se inscrever e ativar o sininho. Vamos falar então dos filmes que me emocionaram esse ano? Pega aí sua caixinha de lenço, confere a minha lista. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? O filme de Spike Lee conta a história real de um policial negro e outro judeu que juntos se infiltram na Ku Klux Klan, a mais tradicional organização racista dos Estados Unidos, que odeia negros e judeus. A história parece improvável, mas é real e consegue ser ao mesmo tempo tensa, engraçada e triste. Eu sou um grande fã do Spike Lee, eu amo Faça a Coisa Certa, que é o filme dele de 89, que talvez seja o maior retrato das tensões étnicas nos Estados Unidos e que consolidou o Spike Lee como esse grande diretor do cinema negro, um diretor opinativo, combativo, contestatório. Agora, uma coisa que ele nunca foi é sutil. Então ele termina infiltrado na clã com uma série de cenas reais das manifestações de extrema-direita e neonazistas que aconteceram abertamente nos Estados Unidos em 2018. Foi esse trecho que me pegou, não só porque, obviamente, as cenas são chocantes e horríveis e muito tristes, mas porque eu fiquei pensando no Spike Lee. Eu fico imaginando como deve ser frustrante para ele, como deve ser difícil para alguém que construiu uma carreira que girou muito em torno desse tema, perceber que a situação não só não melhorou, como parece que piorou, né? Você imagina esse cara pensando, cara, eu não acredito que 30 anos depois do Faça a Coisa Certa, ele ainda tenha que fazer um filme que ajude a lembrar as pessoas que racismo é errado. E com a diferença de que ele não é mais um moleque, né? Quando ele fez Faça a Coisa Certa, ele tinha 32 anos, sabe? Toda aquela energia de vamos mudar o mundo e não sei o quê, e agora ele é um cara de 60. E acho que foi isso que me comoveu e me frustrou também. My suggestion to you is you go out there and you find another way to make a living. Recently found this delightful sign letter. Fanny Brice, one of my favorites. O drama que deu uma indicação ao Oscar de melhor atriz para Melissa McCarthy também é uma história real. A de uma escritora desempregada, alcoólatra, que descobre um talento único, porém ilegal. Imitar o estilo pessoal de diversos escritores em cartas que ela mesma falsificava e depois vendia para colecionadores. I love his writing. Particularly clever, don't you think? Caustic wit. Talvez você tenha percebido aí que a palavra-chave nessa sinopse para mim foi desempregada. A protagonista era uma jornalista, uma biógrafa que tinha tido um certo nível de sucesso e em dado ponto da carreira
as coisas desandaram e ela nunca mais conseguiu se recuperar. E o grande mérito da interpretação da Melissa McCarthy é que, debaixo de todo o amargor que você sente na fala dela, toda a tristeza, raiva, frustração, você percebe que tem uma parcela lá no fundo que ela só quer ter uma chance, ela só quer ser notada novamente, sabe? Como mulher, como ser humano, como profissional e como alguém que tem um talento para oferecer para a sociedade. Acho que o espelho ali gritou alto e, para piorar, a personagem dela também é apaixonada por gatos, então, enfim, a identificação foi grande e eu consigo compreender de onde aquela personagem está vindo. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. Bom, se eu tiver que te explicar a trama de Vingadores Ultimato, provavelmente você tá nesse canal por engano. Então eu vou ficar quietinho e deixar você só curtir esse trailer maravilhoso. Whatever it takes. Whatever it takes. Eu chorei em Vingadores Ultimato na cena mais improvável possível, que é quando eles recuperam o início de Guardiões da Galáxia. Quando o Peter Quill chega naquele planeta, que ele tá indo lá pegar a orbe e tá ouvindo aquela música no Walkman, enfim, é uma cena super animada. Eu ouvi aquilo e comecei a chorar copiosamente. Isso porque os filmes do MCU nesses últimos 10 anos foram um componente muito grande na minha vida. Tanto do ponto de vista profissional, porque a Mundo Estranho falava muito sobre Marvel, né? A gente gostava muito desse tema, mas também do ponto de vista pessoal, porque eu tenho muitos amigos nerds e a gente viu vários desses filmes juntos. E Guardiões da Galáxia, em particular, foi um dos poucos filmes que eu consegui ver no cinema com o meu namorado na época, que era o Bruno, e com quem eu fiquei 5 anos, e era o filme favorito dele. Então foi muito difícil, principalmente por causa da música, não lembrar instantaneamente dele do quanto ele tinha ficado feliz de ver esse filme e quanto eu ficava feliz de ver ele feliz. E eu sinto uma falta do Bruno enorme até hoje. A gente terminou faz mais de 2 anos e fim de namoro é uma coisa complicada. Tem uma parte de você que sabe que você precisa enterrar certas coisas para poder continuar a viver, enfim. Mas aí tem coisas como essa que você nem imagina que vão desenterrar aquilo e fazer você sentir uma avalanche de emoção. Eu chorei até o final do filme sem parar. A menina que estava do meu lado chegou um ponto que começou a olhar para mim, porque eu estava chorando de desabar, de fungar o nariz. E ela me olhou com uma cara do tipo, o que tá acontecendo, né? Não tá acontecendo nada dramático no filme, esse cara tá chorando. E aí quando o Tony Stark morreu, aí ela começou a chorar e aí eu me senti vingado. Eu falei, tá vendo? Todos estamos chorando. It's a little bit funny, this feeling inside. What did you say your name was again? A biografia do músico Elton John foi infinitamente superior à do Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, que rolou no ano passado. Isso porque as músicas estão mais integradas à trama e o roteiro falou, sem hesitação, sobre a homossexualidade, o relacionamento abusivo e o vício em drogas do pianista britânico. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. A cena do Rocketman que me fez chorar foi bem no começo do filme, né? Geralmente a gente chora no final do filme, né? As cenas mais dramáticas, o ápice, que é quando o personagem do Elton John conhece o Bernie, que é o co-compositor, né? O cara que se torna o grande parceiro musical dele e, em muitas interpretações, o grande amor da vida dele. Não é um amor de relacionamento, eles não viram namorados, mas é realmente a presença humana na vida dele que mais dedicou amor pra ele, é uma grande amizade. E eu sei que, obviamente, o roteiro do filme romantizou muito isso, mas o modo como eles se conhecem é algo em que eu acredito piamente na minha vida. Eles se conhecem por um motivo absolutamente aleatório. O agente do Elton John entrega um conjunto de letras que o Bernie Taupin já tinha escrito, enfim, para ele juntar com a música, sem nenhum motivo. Eles acabam se conhecendo pessoalmente e instantaneamente surge
um grande laço ali. E esse é o tipo de coisa que me toca muito profundamente, porque eu realmente acho que grandes pessoas podem surgir na sua vida da maneira mais inesperada possível e podem transformar tudo. Eu, inclusive, estou passando por isso atualmente. Por incrível que pareça, eu acho que é até um dos motivos pelo qual eu me dou tão bem com o Grindr. Porque o Grindr é isso, né? Essa grande roleta, você não sabe quem que você vai encontrar, pessoas de todos os caminhos da vida, todos os níveis. E eu gosto disso, eu gosto dessa aleatoriedade. Eu sei que é até talvez meio ingênuo da minha parte, mas a minha experiência de vida sempre foi nessa direção. Eu acho que se você está genuinamente aberto para conhecer as pessoas, e não conhecer a partir da expectativa do que você tem sobre elas, mas conhecer quem elas são de verdade, eu acho que coisas muito, muito boas podem acontecer. What happened? Nessa comédia romântica do mesmo diretor de Quem Quer Ser um Milionário, um músico fracassado sofre um acidente, acorda num mundo que não conhece os Beatles e começa a se apropriar das canções deles. É lógico que ele logo começa a bombar, mas o sucesso não é tudo o que ele imaginava. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Nesse aqui eu vou dar um pedacinho de spoiler. Se você ainda não assistiu Yesterday, pode pular para o próximo filme. O protagonista se dá conta de que se os Beatles nunca existiram, então o John Lennon nunca foi assassinado. E aí ele vai encontrar onde foi parar o John Lennon nessa realidade alternativa que ele está vivendo. E aí ele descobre o John Lennon como um cara super simples, que mora na beira da praia, ele é meio artesão, meio pescador, enfim, um cara meio bicho grilo. E em dado momento o protagonista pergunta para ele sobre sucesso, se ele sente que ele foi bem sucedido, pensando no contexto do tamanho do fenômeno que os Beatles foram na nossa realidade. E aí o John Lennon dá uma resposta que é super clichê, super boba, mas que me toca profundamente, porque eu tô nesse momento em que eu tô discutindo comigo mesmo o que é sucesso, o que é ser bem sucedido. E ele fala basicamente que é isso, que ele teve uma vida feliz, ele encontrou pessoas que ele amou, e ele teve uma carreira que ele se dedicou e que ele gostou e que foi importante para ele. Então, sim, ele foi bem sucedido. Crowley hasn't had a primary challenger in 14 years. He's taken $3 million per cycle. He's going to tell me I'm small, that I'm young, that I'm inexperienced. Esse documentário acompanha 4 mulheres comuns, sem nenhuma grana ou influência, que se cansaram da situação política dos Estados Unidos e decidiram se candidatar a cargos no Legislativo em 2018. Os cineastas conseguiram pleno acesso a todo o processo de campanha, que foi uma verdadeira luta de Davi e Golias contra outros candidatos muito mais poderosos. A Netflix comprou os direitos do filme a peso de ouro, por um motivo bem simples. Uma das protagonistas é a Alexandra Ocasio-Cortez, que realmente conseguiu ganhar a eleição e já se tornou uma das figuras mais influentes do cenário político norte-americano, especialmente entre os jovens. The problems that we have in our district, we ourselves can fix. I get scared of the cynicism from people really believing in something and then it not working out. Eu cada vez mais tenho me interessado por documentários e por livros de não ficção. Acho que como eu consumi ficção a vida inteira, tô chegando numa idade que eu tô tentando compreender a realidade a partir de elementos da própria realidade. E eu acho que nesse momento político que a gente vive, não só no Brasil, no mundo inteiro, em que a gente tem grandes forças opressoras tomando o poder, construindo políticas públicas tão excludentes, tão impactantes para as minorias e para as pessoas com menos renda, mantendo quem está no poder ainda no poder e usando artifícios cada vez mais violentos e absurdos e ditatoriais. E aí você vê uma história real de uma pessoa como a Alexandra Ocasio-Cortez. Ela era uma garçonete, o filme mostra isso, mostra ela trabalhando atrás do balcão, cara, começando uma campanha absolutamente do nada. E você vê o fogo que ela tem dentro dela, assim, é uma coisa muito incrível. Você entende por que ela
das 4 personagens, ela foi eleita e as outras 3 não. Você percebe o quanto ela é mais eloquente e o quanto ela tá imbuída de uma intenção muito forte. E aí você vê essa pessoa que sai do nada e movida exclusivamente pela crença de que quer ajudar as pessoas na comunidade dela, finalmente conseguir alguma coisa, é um bálsamo, cara, nesse momento em que a gente sente que politicamente não tem nada que a gente possa fazer e que é frustrante, que a gente está contra a parede, e a gente percebe que não, tem coisas que dá para fazer. É muito esperançoso. Eu era sempre a fresquinha, a mariquinha, até que um dia alguém falou: Astolfo, quer cantar? Misturando entrevistas, imagens de arquivo e encenações teatrais, esse documentário reconta a história de uma das mais importantes artistas trans do Brasil, a cantora, maquiadora e atriz Rogéria. Além de tudo que ela já é, ela era a resposta de que era possível ser o que eu imaginava querer ser e não sabia como expressar. O último filme que me fez chorar no ano também é um documentário, veja só. Eu obviamente não conhecia a história da Rogéria, a trajetória inteira dela. Eu não sabia que ela era uma grande cantora, que ela tinha sido uma grande maquiadora, enfim. Ela, desde o começo no documentário, os irmãos dela aparecem, as irmãs, enfim, você percebe que é uma família muito unida. E todos eles mencionam muito a figura da mãe, que sempre deu muito apoio pro filho desde o começo. E aí tem um trecho, que é uma entrevista que eles conseguiram de arquivo com a mãe da Rogéria, em que ela fala, eu não vou lembrar de cabeça o que ela fala, mas que ela fala alguma coisa que ela se sente a mãe de todos os homossexuais. E eu fiquei pensando quanto a figura dessa mãe da Rogéria, esse apoio incondicional, foi essencial para ela conseguir tudo que ela conseguiu. Você imagina, isso foi nos anos 80, cara. Muito mais complexo, muito mais difícil que agora. O termo transexual, a discussão de direitos civis das pessoas transgêneros não existia, entendeu? Então imagina quantas pessoas estavam na mesma situação que ela e nunca conseguiram chegar no nível de felicidade e plenitude e sucesso na carreira que ela conseguiu. E aí eu acho que eu fiquei pensando o quanto a gente perdeu de pessoas que poderiam ter sido incríveis, poderiam ter sido grandes seres humanos, grandes profissionais, não só nas artes, mas enfim, qualquer ramo, em qualquer carreira. Pessoas que poderiam oferecer muito para o mundo e que talvez não tenham tido essa chance porque não tiveram pais amorosos, pais que deixaram o preconceito de lado e entenderam que o amor é superior a tudo isso. Esses foram os filmes que me fizeram chorar esse ano. Foram só 7, graças a Deus, né? A gente não quer morrer desidratado na frente da câmera. E eu quero saber quais foram os filmes que emocionaram você esse ano, quais que te comoveram, seja no cinema ou na TV por assinatura, na Netflix. Me conta nos comentários. Eu vou tentar continuar a minha retrospectiva do ano, na verdade, nos stories do meu Instagram. Então vai ter lá a minha lista de filmes do ano, séries do ano, novas temporadas do ano, tudo que eu gostei e tudo que eu odiei também em 2019. Então fica ligadinho, @canal Gay Nerd. Se você gosta de ver um marmanjo chorando, aparentemente é uma coisa que acontece regularmente nesse canal, por favor se inscreva e ative o sininho que eu garanto chorar mais e também dar mais risada, enfim, te manter informado e compartilhar minha vida contigo, tá bom? Estamos quase no finalzinho do ano, o próximo vídeo já deve ser no dia 1º, então feliz ano novo, um bom Réveillon pra você, e a gente se vê quarta que vem, especificamente nessa semana, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.